Alô, Alone, e seja muito bem-vindo ao nosso Gloricast, um podcast do Glorify, o maior aplicativo de devocional cristão. A gente já começa te convidando, baixa o Glorify, faz seu devocional. E hoje, gente, eu recebo uma pessoa muito especial lá de Foz do Iguaçu, tão de longe que veio para Belo Horizonte para a gente bater um papo para edificar a sua vida. Ele é pastor e eu recebo aqui o pastor Júlio César. Pastor, obrigada! Ô, Lu, que prazer estar com você. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito edificante. Amém. Pastor, a gente está muito feliz em te ter como embaixador do Glorify, né? A sua missão é tão assim... bate tanto com a nossa, Amém. Que a gente realmente quer que as pessoas sejam edificadas através da palavra, né? E você tem aí, ó, colocado suas frases para o Brasil todo. Acho que ninguém é tão repostado quanto o senhor com as suas frases. Graças a Deus. Deus tem dado essa graça, né? E eu sempre digo que as redes sociais estão aí para serem usadas para a propagação do Evangelho. É isso e aí. essa é a nossa missão, propagar Amém. o Evangelho usando as ferramentas que estão à nossa disposição. Amém, é isso mesmo. Ó, o senhor fala muito sobre vocação, mas antes da gente entrar nisso, eu quero saber a diferença, porque eu acho que hoje as pessoas ouvem muito essas palavras. Propósito, vocação, chamado, dom... mas acaba assim não sabendo de verdade qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Então você pode explicar pra gente? Claro que sim, Lu. Eu sempre digo que o entendimento acerca de propósito, chamado e vocação vai gerar em nós um posicionamento. Então, se nós vemos hoje uma pessoa posicionada no que tange ao seu propósito, se ela está vivendo o seu chamado, se ela está usando a vocação que ela tem como ferramenta para exercer esse chamado, com certeza ela entendeu claramente o que é cada conceito desse. O propósito tem a ver com o Criador, e o propósito é revelado pelo Criador. Existe hoje, Lu, uma busca muito desenfreada com relação a propósito. Propósito é o hype, né? Uhum. Nunca se falou tanto sobre propósito. Até mesmo coaches, né, tem falado sobre isso. Neurociência, os psicólogos, a psicanálise. Então, tem muitas pessoas falando sobre propósito. E a palavra de Deus fala muito sobre propósito. A Bíblia fala sobre propósito. E... para nós entendermos sobre propósito, nós precisamos compreender que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Precisamos compreender que o propósito ele nasce antes do ventre da mãe. Quando Deus diz para Jeremias, antes do ventre da tua mãe eu já te conhecia, Deus estava dizendo para Jeremias, o propósito nasceu antes de você. Então, o propósito não é o pote de ouro do final do arco-íris, que se eu encontrar, eu vou ser uma pessoa rica, próspera ou ter muito sucesso. Não, é muito mais do que isso. Uau. O propósito não é algo que eu busco, o propósito é algo que me é revelado. É aquilo que eu fui criado para. Tá entendendo? Uhum. Quando isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com aquilo que nós somos de fato perante Deus. Pastor Júlio, como que eu descubro o propósito? Não, o propósito que te descobre. À medida com que você se posiciona. Por isso que eu acho a ferramenta do Glorify maravilhosa, porque ela te ajuda nisso, nessa busca, nessa vida no secreto, nesse relacionamento com Deus, que tem que ser intensificado cada vez mais. Por quê? Porque Deus revela propósito. O meu propósito foi revelado por Deus. O propósito de Maria, por exemplo, foi revelado por Deus. O anjo Gabriel traz uma mensagem para Maria que vai gerar um posicionamento nela. E essa mensagem ela é carregada de propósito. Existe um anjo revelando para ela qual é o propósito. Quando você fala, seu propósito foi revelado por Deus, como que foi revelado por Deus? Boa. O meu propósito foi revelado por Deus quando eu estava servindo. Uau. Entendeu? O propósito é revelado segredo, por Deus, né? quando nós estamos ocupados servindo a Deus, quando nós buscamos a presença de Deus. Eu lembro que o meu propósito começou a ficar muito claro e Deus começou a descortinar sobre a minha vida quando eu liderei jovens. Quando eu comecei a liderar jovens, quando eu comecei a trabalhar com os jovens, eu lembro quando eu recebi a primeira oportunidade para trazer uma palavra na igreja, aquilo me assustou demais. Eu entendi a grandeza daquilo tudo, assim como Moisés se assustou, né? Como assim eu ser o libertador do povo de Israel, do povo hebreu? Como assim negociar com Faraó? Uhum. Maria, né? Como assim gerar aquele que o trono de Davi vai ser dele? Que mensagem é essa?
Então, a gente recua, porque é muito grande. O que vem de Deus é grande. E a gente se sente tão pequeno, né? A gente se sente tão aquém. Então, isso foi ficando muito claro à medida com que eu fui servindo a noiva do Senhor, à medida com que eu fui desenvolvendo esse serviço na casa do Senhor, de cuidar de jovens, de pastorear jovens, de direcionar jovens. E aí Deus foi revelando esse propósito maravilhoso sobre a minha vida, que é edificar pessoas, que é gerar transformação na vida das pessoas, que é deixar um legado. Eu me movo por um legado, eu me movo através daquilo que Deus tem liberado sobre a minha vida para gerar transformação e dar direcionamento a pessoas. Eu sempre digo que tudo que Deus dá para um homem, Ele dá para uma geração. Uau. Quando Deus quer tocar uma geração, Ele escolhe um homem. Uau. Então eu creio que Deus me escolheu assim como escolheu muitas pessoas nesse tempo para tocar gerações. Isso tem a ver com propósito. Aí quando nós compreendemos esse propósito, nós se movemos no chamado. E o chamado é aquilo que faz a gente tocar a vida das pessoas e direcioná-las. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos. O chamado é aquilo que nos custa. Esse chamado, ele requer de nós uma decisão. Eu entendo o propósito, me é revelado o chamado. Quando me é revelado o chamado, eu preciso renunciar, eu preciso dar uma resposta. Isaías deu, quando ele ouviu uma pergunta do céu que dizia assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Maria também deu uma resposta: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo o seu propósito. Então eu vejo que isso tem a ver com chamado. Quando nós se disponibilizamos, mesmo se sentindo aquém, mesmo se sentindo inútil, mesmo se sentindo frágil, vulnerável, e tão aquém da grandiosidade desse chamado, nós se dispomos a viver ele, e esse chamado ele vai ficando cada vez mais forte dentro de nós. E essa vocação maravilhosa que Deus vai nos dando, a vocação de pastor, a vocação de ministro, a vocação de missionário, a vocação, e isso não tem a ver só com prédio, com púlpito, a vocação de um médico, a vocação do veterinário, de uma veterinária, essa vocação que nós recebemos para que o chamado de Deus nas nossas vidas, mediante essa vocação, se cumpra nas vidas das pessoas. Isso é maravilhoso. Uau, eu amei isso. O resumo perfeito seria assim: existe um propósito maior, ou seja, uma causa que vem de Deus, um propósito que vem nele. E aí, para isso, ele te chama. Então, você tem um chamado. E para esse chamado, você tem que responder: Senhor, sim, por causa desse propósito eu vou. Para isso, ele te dá uma vocação. Para cumprir, né? Para essa vocação, você tem um dom. Perfeito. Então, resumir? Perfeito, e tudo converge. Existe uma convergência de tudo isso. Então, quando tudo isso converge nas nossas vidas, nós se posicionamos e as coisas fluem. Não é sobre o que nós vamos fazer, é sobre o que Deus vai fazer através de nós. As pessoas se preocupam muito no que vão fazer ou em como vão desempenhar. Claro que precisa haver excelência, sim, precisa haver entrega, sim, mas não é sobre o que vamos fazer, até porque se fosse sobre fazer, existem muitas pessoas fazendo obra de Deus sem Deus. Existem muitas pessoas fazendo coisas para Deus sem o aval de Deus. Então, mais importante, nós olhando para o Éden, nós vemos Adão com um chamado específico de cuidar do jardim. Adão, ele precisa dar nome para os animais. Então, por exemplo, não havia morte. A morte entra com o pecado. Quanto tempo Adão teve para dar nome para todos os animais? A ciência diz que nem 30% do mar ainda foi descoberto. Então Adão deu nome para os animais que estavam na profundeza, para os chamados monstros marinhos que estavam lá nas profundezas. Adão estava lá, mas isso não era tão importante como o relacionamento dele com Deus. Quando ele ouvia as pisaduras de Deus no jardim, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele ouve os passos de Deus no jardim, ele parava o que ele estava fazendo e ele ia se relacionar, ele ia caminhar no jardim com Deus, porque mais importante do que fazer é se relacionar, porque quanto mais eu me relaciono, mais certeza do propósito eu tenho.
E quando eu me relaciono e tenho certeza desse propósito, eu cumpro o meu chamado com excelência. Uau. Porque eu entendo o que Ele está fazendo através de mim. Eu olho e vejo pessoas sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas. Aí, dentro do nosso coração, nós vamos tendo uma certeza. Foi para isso que Deus me chamou. A gente olha para as renúncias, olha para as dificuldades, como Paulo olhou para os açoites, para as prisões, para as perseguições. Aí ele escreve para a igreja de Filipos: quero, irmãos, que saibais que tudo que me aconteceu contribuiu para o crescimento da obra de Deus. Então, isso faz com que a gente continue, isso faz com que a gente avance. Uau, independente da circunstância, que a gente não pare, né? Perfeito. Pastor, como e quando Deus te chamou? Bom, Lu, eu sempre digo que o chamado, foi descoberto na minha vida desde muito novo, de maneira muito precoce. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu fui que ela recebeu profecias ao meu respeito quando eu estava no ventre. Então, minha mãe recebeu, assim, muitas pessoas foram usadas por Deus para ministrar sobre a minha vida quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. O senhor nasceu num lar cristão. Do lar cristão, exatamente. E minha mãe perdeu 2 filhos antes de mim. Minha mãe tinha muito medo de me perder também. E no meio dessas incertezas, Deus foi confirmando o meu chamado no ventre dela. Uau! E foi poderoso, assim. A minha mãe testemunha isso. Eu cresci ouvindo ela testificar isso nos cultos das mulheres. Ela testificando isso. Quando ela tinha oportunidade de sentar, ela falava sobre isso. E no coração dela tinha uma certeza: Deus iria me usar muito. Porque ela caminhava em cima das palavras que ela recebeu. Uau. E ela acreditava muito naquelas palavras. Então, no Evangelho, dentro de um lar cristão, eu começo na área do louvor. Eu sou do louvor. Então, eu fui maestro de jovens, cantei no coral. Gente! Sim. Então, eu sempre fui muito bom de ouvido e eu sempre fui muito musical. Então, eu amava cantar, principalmente parte de contralto no coral. Eu cantava, às vezes no tenor. E cantei em quarteto, cantei sozinho, maestrei dividindo as vozes, soprano, contralto, tenor, baixo, barítono. Eu sou terrível nisso. Eu mesmo? falo na Lagoinha assim, gente, só não me coloca para fazer divisão vocal. Uau, eu amava fazer as divisões vocais, a divisão das vozes, eu amava fazer isso. E eu acreditava que era isso, que eu iria caminhar assim. Até que existe uma reviravolta na minha vida, porque eu me identifico muito com Jeremias. Se nós olharmos Jeremias capítulo de número 1, a gente vai ver Jeremias sendo treinado, porque Jeremias é filho de sacerdote. Jeremias estava sendo treinado, sendo preparado para ser sacerdote. Ele é de uma família sacerdotal. Até que um dia Deus grita na vida de Jeremias e diz assim: Jeremias, as nações eu não te dei por sacerdote, as nações eu te dei por profeta. Então, uma chave é virada na vida de Jeremias, mas uma reviravolta acontece na vida dele. E assim foi na minha. Eu era da parte do louvor, aí um dia eu estou numa vigília, eu lembro até hoje, e eu estava assim, sem direção nenhuma nessa vigília. Eu estava assim, com os meus 16 para 17 anos, perdido dentro da casa do Senhor, servindo, mas perdido com relação ao meu chamado, meio desanimado com relação ao louvor, à música, até que tinha uma missionária ministrando, ela prega sobre chamado, e ela chama algumas pessoas para frente, e nesse dia eu não senti nada, eu não fui para frente, né? No final da ministração, eu não fui, e de repente ela estava ministrando pelas pessoas ali na frente, e ela virou e disse, ela olhou para a igreja e disse assim: esse jovem que está com essa camisa azul. Eu olhei para trás, eu sequer notei que eu estava com a camisa azul. Olhei para trás, ela falou: não, você que olhou para trás. Aí eu olhei para mim e falei: eu estou de camisa azul. Aí ela disse assim: Deus tem um chamado muito grande na sua vida. E Deus te escolheu do ventre da sua mãe. Você cresceu ouvindo isso. Vem aqui, eu tenho uma palavra para ministrar sobre você. Aí eu vim para frente, e ela desceu do púlpito, e ela veio e colocou 2 dedos na minha voz, na minha garganta. E ela disse assim: a sua voz vai ser mudada.
Deus vai lapidar e transformar a sua voz, porque hoje Deus está mudando o seu ministério. Deus tem uma palavra para você e essa palavra vai alcançar a vida de muitas pessoas. Você vai viajar em muitos lugares, você vai pisar em muitos lugares e Deus vai te usar como pregador da palavra. E isso para mim na hora não fez muito sentido. Confesso que eu não tinha... Você achou que era profetada? Porque eu era do louvor, eu não era um estudioso da Bíblia. Eu não era alguém assim que amava as Escrituras. Eu era assim, aquele jovem que está na igreja, mas que não se debruça sobre as Escrituras. Quando eu recebo essa palavra, na hora ela não faz muito sentido. Mas Deus coloca uma chama no meu coração que me atraiu para a palavra. E logo eu fui fazer seminário, comecei fazendo IBADEP, né, escola teológica, fiz IBADEP, fiz ETAD, e aí eu fui me dedicando cada vez mais. As revelações da palavra de Deus foram cada vez mais sendo evidentes na minha vida, descortinadas na minha vida. E quando eu me vi, eu estava ministrando, eu estava tendo oportunidade nos cultos de jovens. Eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, eu queria falar isso aqui, não despreze, você que é jovem, não despreze os cultos de jovens. Eles são tão essenciais para quem está começando o ministério, para a gente entender o nosso chamado, o nosso propósito. Existem, né, a maioria dos ministérios tem um culto que os jovens estão à frente. E lá a gente começa, eu sempre digo, tudo que Deus tem na nossa vida é muito grande, mas começa pequeno. É isso aí. Tudo que Deus tem na nossa vida é grandioso, mas nós não somos fruto de um cartaz, de um folder nas redes sociais, ou de seguidores do Instagram, do Facebook. Não, nós somos fruto de um processo. E esse processo começou pequeno. E foi lá nos cultos de jovens que eu me despontei, que eu comecei a ministrar, que eu comecei a receber as primeiras oportunidades. Quando eu vi, eu já não estava sendo convidado mais para louvar, estava sendo convidado para ministrar. E assim foi crescendo isso na minha vida. E cada vez mais Deus tem me dado essa certeza. É para isso que eu fui chamado. Uau! Pastor, a gente vê uma geração muito cheia de... Essa geração, né? A minha geração e geração mais nova também. Muito cheia de crises emocionais. Uau! Né? Assim, nunca houve antes uma geração com tantas crises, né? Depressão. Nunca houve uma geração que pensasse tanto em suicídio. Hoje, quando a gente vai pregar para adolescentes e a gente faz um apelo, vem um mar. E nos assusta ver isso, né? Me assusta ver isso. Então, assim, o que falando de crises emocionais pode causar um impedimento que a gente cumpra o nosso chamado, que a gente se anule diante daquilo que Deus está nos chamando para que a gente possa realizar o nosso propósito. Uau, Lu, maravilhosa pergunta. Lu, eu tenho visto, e isso tem ficado cada vez mais evidente, um crescimento muito grande das dores emocionais, das crises emocionais na vida das pessoas e principalmente dos jovens. Isso com a pandemia cresceu de maneira assustadora, né? E nós vemos hoje muitas pessoas perdidas em si mesmo, perdidos na sua identidade, perdidos com seus traumas, perdidos nas suas dores. Nós temos visto assim de maneira assustadora. E como você bem disse, quando a gente ministra a palavra de Deus, a gente tem visto cada vez mais isso se tornar evidente. Uhum. Nós vemos na palavra de Deus, nós vemos Elias passando por um momento muito difícil, a ponto de entrar em uma caverna. Ele recebe uma ameaça intimidatória. A gente vê ali Jezabel, um mensageiro trazendo uma mensagem de Jezabel dizendo que Elias iria morrer. E isso faz ele correr para um deserto. E é interessante naquele texto que Deus não mandou Elias para o deserto. Ele foi. Mas o que levou ele lá? As emoções. Então, as nossas emoções têm a capacidade de nos colocar em lugares que Deus nunca mandou. Ou seja, uma geração se mandando para o deserto.
Está entendendo? Às vezes a gente está orando, Senhor, me tira desse deserto, e Deus está dizendo, eu não te coloquei aí. Uau! Senhor, me tira dessa crise, e Deus está dizendo, eu não te coloquei aí. Senhor, me tira dessa guerra, e Deus está dizendo, eu não te coloquei aí. Porque nem toda guerra se luta. Tem guerra que a gente ganha fugindo da guerra. Tem guerra, nem toda pessoa que foge, ela é covarde. O fugir de uma batalha ou de um confronto também é sabedoria. Nós temos José na casa de Potifar fugindo. É verdade. Existe vitória na fuga. Mas o que nós precisamos compreender? Que o isolamento é perigoso. O mal dessa geração é ser uma geração tão emocionalmente perturbada ou emocionalmente ferida a ponto de se isolarem. As redes sociais nunca conectou tantas pessoas, mas nunca e ao mesmo tempo é um contraste, distanciou tantas pessoas. Então nós vemos uma geração hoje que se isola no quarto, que foge dos relacionamentos, que foge da comunhão, né? E assim como existem pessoas que nos ferem, existem pessoas medicinais que são usadas por Deus para nos curar. Eu vejo o mais poderoso é ver Jesus em uma mesa na noite que foi traído. Isso é maravilhoso. Porque o texto diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, foi para uma mesa. Quanto mais profundo for suas dores, mais profundo tem que ser os seus relacionamentos. Nós precisamos investir em relacionamentos. Por que as crises nos distanciam dos chamados? Do chamado? Porque nós se isolamos. E não existe vitória no isolamento. A não ser que Deus nos isole. A não ser que Deus nos leve ao deserto. Está entendendo? Sim. E tem uma diferença de um esconderijo que Deus nos coloca. Existem duas cavernas na Bíblia. A caverna de Elias e a caverna de Davi. A caverna de Elias, as emoções levam a ele. A caverna de Davi, o propósito leva a ele. Porque Davi está fugindo de Saul. Davi, para não matar Saul, ele entra numa caverna. E nessa caverna, ele treina um exército. Ele sai da caverna de Adulão com um exército pronto para a batalha. Na caverna de Elias, Deus precisa ir lá tirá-lo. Porque as emoções levou ele para lá. As emoções afastou ele do chamado, afastou ele do propósito. E Deus fala, o que fazes aqui, Elias? Interessante que Deus não fala o que fazes aí, é o que fazes aqui. Deus estava falando, mesmo você se isolando, eu estou aqui. Mesmo você, com as suas dores, tendo levado você para aí, eu estou aqui. Eu não vou te abandonar, mas sai daí. Eu amo que Salmos vai falar, né? Que se a gente subir a mais alta montanha... Ele está lá. Lá ele está. Uau. Mas se a gente fizer a nossa cama Uau. no abismo do inferno, É isso. lá ele também estará. É isso aí. Então ele vai, mesmo que você tenha se enfiado, né? Tá entendendo? Uau! É isso mesmo. E nós vemos, Lu, a gente vê pessoas perdidas por conta das suas emoções. Antes de Deus te confiar algo, Deus vai te curar. Antes de Deus operar um milagre na vida daquela mulher, Deus olhou para ela e disse assim, não chores. Porque Deus foi consolá-la. Deus foi curar as emoções dela para depois fazer um milagre. Então nós vemos que esse é o desejo de Deus. Mas precisa haver também uma intencionalidade. Porque às vezes nós estamos esperando algo de Deus, quando é Deus que está esperando algo de nós. Qual que deve ser a nossa resposta para isso? Se a gente se levou ao deserto, qual tem que ser a nossa reação? Igual quem está assistindo em casa, que talvez percebeu, ei, eu sou essa pessoa aí que ele está falando. O que essa pessoa tem que fazer? Uau! Entender. Eu acredito que o entendimento liberta. A libertação começa na mente. Os seus passos só vão se movimentar se a sua mente se movimentar. Por isso que o sobretudo que se deve guardar, guarda o seu coração, começa na mente. Lu, a nossa mente é um jardim. E toda mente é um... Eu trago essa tipologia, que toda mente é um jardim do Éden. A nossa mente é um jardim.
E cabe a nós cuidar dela. Quando Jeremias disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele está cuidando do jardim, ele decidiu. Então precisa haver intencionalidade, precisa haver uma decisão. Eu decido sair desse isolamento. Eu decido viver o que Deus tem para mim. Essa intencionalidade que precisa haver. Toda mente é um jardim. E todo jardim tem uma serpente disposta a entrar nela. Uau! Então, nós somos bombardeados por essa semente, nós somos bombardeados por essa serpente todos os dias. Todos os dias existe uma serpente bombardeando a minha mente com vários pensamentos, querendo me tirar o foco, querendo me tirar o propósito, querendo me roubar o propósito. E o veneno dessa serpente é a mentira, é o engano. Ah, você não é amado. Como assim, Deus? Ah, se tu és o filho de Deus. Como assim? Deus diz para mim que eu sou. E esse é o veneno da serpente, a mentira, o engano. Deus havia dito, acabado de dizer, tu és o meu filho. Aí a serpente vem e questiona exatamente o que Deus acabou de falar. Está entendendo? Sim. É um engano aqui. Então, se eu governar a minha mente, eu vou governar as minhas emoções. Se eu governar as minhas emoções, eu irei direcionar os meus passos. Uau! Esse é o segredo. Então, se nós vencermos na mente, nós vamos vencer o nosso coração. O entendimento é necessário. Eu acho que também nos leva a pensar sobre aquilo que a palavra fala sobre a renovação da nossa mente, Uau, né? Isso aí. Perfeito, Lu. A mente, ela tem uma capacidade de se expandir de maneira incalculável, é imensurável. E uma mente que se expande, ela nunca mais volta a ser do mesmo tamanho. E o entendimento gera essa expansão da nossa mente. O entendimento faz com que nós venhamos se autogovernar. Por que José passa por todo aquele processo? Porque para ser governador, ele precisa se autogovernar. Ele precisa exercer o governo sobre si. E existe o Espírito Santo que vai nos ajudar a exercer governo sobre nós. Exercer o governo sobre as nossas emoções, exercer o governo sobre a nossa língua, exercer o governo sobre a nossa mente, exercer governo sobre os nossos passos, exercer governo nas nossas decisões. E propósito tem a ver com governo, propósito tem a ver com domínio. Deus falou isso para Adão: domine, exerça domínio. Mas para você exercer domínio, você precisa se dominar. Então, se eu pudesse deixar uma palavra hoje aqui, seria essa: não fuja dos relacionamentos, não se isole. Jesus, na noite que foi traído, sentou com os amigos. E ele teve a capacidade de sentar até com o traidor. Uau! Meu Deus, é até difícil continuar, mas vamos lá. Pastor, uma outra pergunta que eu quero fazer, que eu acho que ela é profunda, hoje o jovem tem tanta possibilidade que às vezes a maior pergunta é o e se? Não, eu tenho essa possibilidade, mas e se não for isso? E se for aquilo? E se? E às vezes Deus fala assim, vai, aí a pessoa pensa, mas e se? Então tem esse e se que parece que trava a gente. São as distrações, né? O e se, às vezes, o e se, na maioria das vezes, são as distrações. Porque as distrações nada mais é do que muitas opções. Quanto mais opções nós temos, mais distraídos nós somos. E o que falta para essa geração é foco. Porque o maior inimigo, um dos maiores inimigos dos nossos dias é a distração. Essa talvez seja uma das gerações mais distraídas que já pisou na face da Terra. Uau! É verdade. Nós temos inúmeras distrações. No tempo dos nossos pais, por exemplo, a televisão era 3 canais. Hoje nós temos os streamings, nós temos os Netflix, nós temos celular com muitas e muitas opções. E hoje a gente assiste o Netflix mexendo no celular, olhando foto no Instagram. Tá entendendo? Então, assim... Tá entendendo? Uhum. E como que eu vou ter alguma certeza dessa forma? O e se? É porque eu tenho muitas opções. Para nós termos certeza do que Deus tem realmente para as nossas vidas, nós precisamos combater as distrações. Nós precisamos de visão e foco.
Quem tem visão tem um foco correto. E falta para nós, muitas vezes falta para nós a visão correta do que Deus tem preparado para nós. Eu sempre digo que Pedro não andou sobre as águas, Lu. Pedro andou em cima de uma palavra. Jesus disse para ele, vem. Ele desafiou Jesus. Ele disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá em direção a ti. Aí Jesus disse, vem. Quando Jesus disse, vem, ele foi. Ele caminhou. O e se só fez parte da vida dele quando ele começou a olhar as circunstâncias. Por conta do quê? Da distração. O vento o distraiu. A tempestade, tudo que estava acontecendo à volta dele distraiu, a ponto dele... E se eu afundar? Aí ele afundou. E se eu morrer? E aí ele começou a afundar. O e se levou ele a se afundar? Por conta da distração. A distração roubou dele o foco. Então, nós precisamos entender que a fé é uma certeza. A fé é um firme fundamento. Das coisas que eu espero, mas não posso ver. Você não vê, mas você espera. Mas ela é fundamento. Exato. Ela fala de base. Exato. E isso fala de certeza. Certeza, talvez eu não tenha com relação ao que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que quem me chamou garante. Eu tenho certeza que quem me chamou não vai me deixar afundar. Eu tenho certeza que quem liberou uma palavra profética sobre a minha vida vai prover tudo, vai prover todas as coisas. Eu sempre digo que quando Deus coloca um sonho no nosso coração, Ele financia. É verdade. Quando Deus te dá um projeto, Ele já preparou o recurso. É verdade. A provisão vem antes do chamado. Deus não deu a Noé recurso, Deus deu a Noé um projeto. O recurso veio depois. É verdade. Então, eu creio dessa forma. A gente fica, e se? Aí, com e se, você começa a gerar muitas opções. E se eu tiver dinheiro, eu faço. E se alguém investir em mim, eu vou. E aí a gente fica procurando muitas opções. Uma vez eu estava ministrando em um retiro, e uma jovem me procurou no final desse retiro, e ela disse assim... eu já falei isso em algumas ministrações minhas. Ela disse assim, pastor, ninguém acredita no meu ministério. Aí ela começou com uma lista. Meu pastor não acredita, a minha mãe não acredita, meu pai não acredita, meu irmão não acredita. Aí no final eu falei, filha, nem você acredita. Ela tomou um susto assim e falei, a pergunta não é quem acredita. A pergunta é, você acredita? Sabe por que a família de Noé ajudou Noé a construir a arca? Porque Noé acreditou. Sabe por que o povo hebreu caminhou junto com Moisés? Porque Deus não falou com o povo, Deus falou com Moisés. Deus sequer falou com Josué. Deus falava com Moisés. E Moisés passava o querer de Deus para o povo. E por que o povo acreditava em Moisés? Porque Moisés acreditava. Não peça para alguém te seguir se nem você tem uma direção. Não peça para alguém acreditar se você não acredita. Eu sempre digo, não peça para alguém confiar em você se você não confia naquilo que Deus tem para você. Então, o e se deixa de ser uma opção. Os questionamentos, eles começam a diminuir à medida que nós vamos caminhando nessa fé, que é esse firme fundamento. Pastor, eu acho que um outro problema da nossa geração, digamos assim, é essa falta dessa obediência extrema. Porque todos esses casos que você citou eram uma obediência extrema, né? Esses dias eu tive eu estava falando, né, assim, que quando Deus te dá um propósito, Deus te dá uma palavra, né? Deus te dá Ele financia. E esses dias, no começo desse ano, né, o Senhor me deu um projeto. Eu orei para o Senhor e eu falei assim, Senhor, era virada do ano, primeiro culto após a virada, e o pastor começou fazendo o culto perguntando, né, assim, olha, vocês têm projetos para esse ano, planos, não sei o quê, e o meu único plano para o ano era casar. Os meus outros planos não eram grandes planos. Certo. Era continuar. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu tenho minha disciplina espiritual. Então, assim, minha vida devocional. Então, o resto não eram grandes planos. Era continuar o que eu faço. Certo. E aí, eu falei assim, Senhor, todo mundo aqui com uma lista de projetos, sonhos. Eu não tenho essa lista.
Então, se o Senhor tiver um plano para mim, Deus, assim, algo para eu fazer esse ano, eu oro para que o Senhor me dê um projeto que ninguém nunca fez. Uau. E que desperte pessoas à verdadeira adoração. E aí eu estava sentada no banco da igreja como ovelha, porque a gente vai para a igreja mesmo sem ser para ministrar. Isso aí. E aí, quando eu estava ali sentada no banco, o Senhor falou comigo, o despertar, 30 dias de adoração. Você vai gravar 30 clipes, 30 músicas, para serem lançadas em 30 dias, com canções que marcaram o país para adoração. E aí eu lembro que eu saí daquele culto, liguei para os meninos da minha banda, liguei para o produtor, e aí eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, Deus me deu um projeto e eu vou obedecer. Porque se eu tivesse parado para pensar, gente, e como que eu vou fazer isso? E quem que vai financiar? São 30 clipes, são 30 gravações, são 30 projetos, são 30... E se? Mas eu falei assim, não, eu liguei para os meninos, eu falei assim, olha, eu tenho uma coisa doida para falar com vocês e eu quero saber quem que tá no barco comigo. Isso. Falei, nós vamos gravar 30 músicas, 30 clipes. E os meninos falaram, estamos com você. Uau. Eu liguei pro produtor do vídeo, eu falei assim, olha, Deus me deu um propósito e eu não tenho condição de te pagar 30 clipes não, mas eu quero saber, você tá no barco comigo? O que eu tiver condição, eu vou te pagar. E ele falou, Lu, é um propósito de Deus, eu tô com você. E eu fui vendo que quando eu não questionei, todo mundo que eu chamei também não questionou. Eles foram atrás da palavra que Deus tinha dado, na certeza da palavra. Isso aí. Que se cumpriu. Aí, recentemente, quando a gente foi lançar, uma pessoa veio pra mim e falou assim, mas você já parou pra pensar que você gravou 30 clipes e se você lançar, em vez de em 30 dias, você lançar um por semana, você tem trabalho para 9 meses? Uau. Aí eu falei assim, já. Mas não foi o que Deus me mandou. Deus disse 30 dias de adoração. Então, eu acho que a gente tem que parar de pensar o que é bom pra gente e pensar o que é ser obediente a Deus. E fazer naquilo que é obediência a Deus, né? Uau. Pastor, como se levantar depois de uma grande distração que você perdeu seu foco, acabou saindo daquele propósito que Deus tinha? Como se levantar de novo? Nós precisamos compreendê-lo que se existe propósito, existe processo. Isso tem sido meio clichê nos nossos dias, mas é uma verdade. Propósito tem a ver com processo. E o processo, ele inclui algumas derrotas. Algumas coisas que Deus vai permitir que não dê certo. Algumas decisões que nós vamos tomar que também vai ser errado. E tudo coopera. Todas as coisas cooperam. Isso vai nos amadurecendo ao longo da caminhada. E isso vai gerando em nós, essa maturidade para que, à medida que nós vamos galgando lugares, nós estejamos cada vez mais prontos. O pastor Júlio que está aqui é um pastor Júlio forjado nesses processos de derrotas, de frustrações, de coisas que ele achou que ia ser de uma forma, foi de outra, de pessoas que ele achou que ia vir e não veio, Deus mandou outras, porque é assim que Deus trabalha, né? E Deus tem as suas peculiaridades, essas multiformas de trabalhar. E eu sempre digo que a caminhada com Deus tem a ver com perseverança. Só recebe a coroa quem persevera. Nós precisamos ser perseverantes. E para ser perseverante, nós precisamos aprender a recomeçar. Nós precisamos aprender que por mais frustrações que há na nossa caminhada, nós não temos opção de volta. Eu não tenho para onde voltar. Eliseu, ele dizia que tinha matado os bois e queimado as tralhas. Não tenho opção. Os discípulos, teve um momento que eles não tiveram opção. Para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Nós não temos para onde voltar. Eu sempre digo, você percebe que você está tão intenso na sua chamada e vivendo esse propósito de Deus, quando você olha para frente e pensa, é só ir, não tem como voltar mais. Não tenho mais opção. A ponto de as frustrações, os traumas, é como diz Paulo, deixando o que para trás fica, eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo.
A nossa vida é cíclica. Deus, ele nos permite recomeçar à medida que esses ciclos vão se passando. Existe um Josué que precisa estar em um ciclo ao lado de Moisés, sendo treinado, sendo preparado, mas existe o dia que Moisés morre. E Deus precisa chamar Josué. E Josué está esperando Moisés vir, e Deus diz: não, Moisés morreu, agora é com você, passa esse Jordão. Então, aí Josué precisa assumir, se posicionar, recomeçar para um novo tempo. É mais difícil para Noé, eu já falei isso em algumas ministrações minhas, é mais difícil para Noé sair da arca do que entrar nela. Porque o Noé que constrói a arca e entra nela, é o Noé que vive um ciclo de construção, de perseverança, é desafiador, construir uma arca com pessoas perseguindo, afrontando, mas depois de tanto tempo dentro daquela arca, 40 dias que choveu, depois tem mais de um ano esperando a terra secar, e ele abre a janela, solta a pomba, solta a couve, fica naquela vou e não vou, saio ou não saio, até que ele arranca a cobertura da arca e sai. E Deus só fala com ele quando ele sai da arca. Então nós precisamos viver esse romper. Existe esse recomeço do lado de fora, que precisa ser vivenciado. Não importa se você caiu hoje, Deus te dá a oportunidade amanhã de recomeçar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pastor, como vencer o sentimento de culpa? Na realidade, assim, qual a origem desse sentimento e como vencer esse sentimento? Existem muitas pessoas, Lu, que hoje não conseguem viver o chamado de Deus na sua vida, ou se sente tão aquém, porque um dia cometeram erros. Eu conheço, assim, muitas pessoas que em algum momento da sua vida cometeram um erro terrível a ponto da culpa ser uma sombra sobre a vida dessa pessoa, a ponto dela se achar indigna. Agora pensa comigo, Moisés tinha matado um homem, enterrou ele na areia. Moisés agora está há 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Quantas vezes Moisés não sentou numa pedra daquela, olhou para o seu passado, viu lá uma vida dentro do palácio de Faraó, aprendeu a ciência da terra, aprendeu com grandes sábios da época. Quantas vezes ele lembrou nesses 40 anos, dos 40 anos que ele viveu dentro do palácio, mas quantas vezes ele lembrou daquele homem, daquele egípcio, que ele matou? Quantas vezes ele olhou e disse: será que esses 40 anos que eu estou vivendo aqui é culpa daquilo que eu fiz ou daquilo que eu cometi? Então aquele sentimento de culpa, eu tenho certeza que o assombrava. Até o momento que Deus chega e diz: você vai ter que voltar para o lugar onde você cometeu o mesmo erro. E é interessante, Lu, que todo passado mal resolvido um dia vai bater na nossa porta procurando solução. Uau! Todo passado mal resolvido, ele vai requerer em algum momento das nossas vidas uma solução. E às vezes nós precisamos dar de frente com o nosso passado, ou com os nossos traumas. Nós precisamos chorar, viver a dor que um dia nós mascaramos, que um dia nós maquiamos, que um dia a gente, por orgulho, diz: não, superei. Às vezes o eu superei é só o orgulho de alguém que mascarou um trauma do passado. E às vezes nós precisamos encarar essa realidade de frente. Olhar a raiz da amargura que Paulo escreve e fala muito bem sobre essa raiz, e nós identificarmos ela e enfrentar o passado de frente. Como Jacó teve que voltar, pedir perdão para Esaú. Ele poderia muito bem, Jacó estava prosperando, ele poderia muito bem fazer de conta que está tudo bem, está dando tudo certo. E eu acho que existe uma diferença entre superar e perdoar. Superar é passar por cima. Perdoar é totalmente diferente. Uau, exatamente, perfeito.
Então, assim, as pessoas precisam aprender que o que a Bíblia nos manda é perdoar. Não é superar. Uau, perfeito. Exatamente. E é isso que Jacó faz. Jacó volta. Ele volta a pedir perdão para Esaú. E é interessante que quando ele vai pedir perdão para Esaú, ele não leva espada. Ele leva presentes. Porque aquilo mostrava, revelava o coração dele. Eu não estou aqui para entender quem está errado ou quem está certo. Eu estou aqui para pedir perdão. Então Jacó precisa do perdão de Esaú. E a Bíblia diz que eles se abraçaram, se beijaram. E é interessante nessa passagem que quando eles se encontram, Deus não está curando só Jacó e Esaú. Deus está curando também José, porque José estava naquela caravana. José vê o pai pedindo perdão para o tio. Tempos mais tarde, José está no Egito, ele tem um anel de faraó no dedo e ele pode matar os seus irmãos, porque os seus irmãos jogaram na cisterna, debocharam do sonho dele, fizeram o que fizeram. Ele poderia matá-los, mas ele lembra: o meu pai perdoou. E eu tenho certeza que ele lembrou daquela cena. E eu tenho certeza que ele pensou: se meu pai perdoou, eu também posso perdoar. Porque perdão não tem a ver só comigo. Pais que perdoam geram filhos que vão perdoar. Uau. Perdão tem a ver com legado. Perdão tem a ver com a cura não só em mim, mas nos meus filhos também. Pais doentes geram filhos doentes. Pais curados geram filhos curados. Então, como enfrentar a culpa, nós precisamos perdoar. Perdoar primeiro a nós mesmos. Perdoar porque eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Eu preciso aliviar o meu fardo. Às vezes nós estamos esperando Deus aliviar o nosso fardo, quando nós mesmos não temos a capacidade de aliviar os nossos fardos, se perdoando. Tão importante quanto perdoar é se perdoar e olhar para frente com esse sentimento de arrependimento. Olhar para frente e dizer: Senhor, eu pequei, eu caí, e a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados por Deus e ele deleita no seu caminho. Ainda que caia, ou seja, a palavra de Deus diz que um homem bom vai cair. Uhum. Não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. Uau! Gente, que forte que tá esse podcast, né? Meu Deus, olha, se você precisa se perdoar, se perdoe, sabe? Se perdoe. Coloca aos pés de Jesus. Coloca isso que tem amargurado você, que tem ferido você, que talvez você tenha se ferido, talvez por essa culpa você tenha se levado ao deserto e armado uma barraca no deserto. Eita. A gente não nasceu para viver no deserto. O deserto é lugar de passagem. O deserto não é lugar para você morar. Então, assim, a gente precisa... Perfeito, Lu. E é interessante que Deus tem a capacidade de usar isso para um propósito. Deus não desperdiça nada. Deus usa tudo para um propósito. Deus tem a capacidade de pegar um Paulo com um passado terrível. Paulo esteve presente quando Estevão foi apedrejado. Ele estava com as vestes de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá, ele estava com as vestes de Estevão nas mãos. Imagina se Paulo permite que esse fardo de um passado traumático o acompanhasse. Ele não teria excelência, ele não teria alcançado tantas pessoas ou ter feito o que fez pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, como ele bem fez. Mas Paulo era alguém que se perdoava. E ele entendia que Deus tem a capacidade de usar os nossos traumas para abençoar pessoas, para tocar pessoas, para perdoar pessoas. Então, eu vejo que é isso. Deus não desperdiça nada. Deus usa as nossas fraquezas para um propósito maior. Pastor, eu acho que tem dois tipos de sentimento que muitas vezes nos param. Um, que é o que a gente acabou de falar, da culpa. Mas tem um outro que, embora pareça semelhante, é completamente diferente. Que é o de não se sentir digno.
Não se sentir digno desse chamado. Não se sentir, não, eu não sou digno disso. E aí não ir. Então, o que você fala sobre isso? O que você nos ensina sobre isso? Ô Lu, Deus nunca chama os prontos. Deus chama os dispostos. Todos os homens da Bíblia se sentiram indignos. E isso é sinal de graça. Deus é o Deus dos improváveis. Deus chama uma Maria, eu amo falar sobre Maria porque nós temos dois lados, né? Os católicos, nossos irmãos católicos que colocam Maria num lugar que não é dela por direito, e nós que muitas vezes colocamos Maria em um lugar abaixo do que ela é digna realmente de um lugar. Ela é uma mulher admirável a ponto de ser escolhida para ser mãe de Jesus. Tá entendendo? Tá entendendo? Eu não entendo por que muitos pastores têm dificuldade de pregar sobre Maria. Um exemplo de chamado maravilhoso. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos Maria sendo escolhida por Deus em Nazaré. Uma cidade pequenininha, a ponto de Natanael lá, tempos mais tarde, dizer o que pode vir de bom de Nazaré. E Deus escolhe Maria lá em Nazaré. Maria era uma mulher improvável, era uma jovem improvável. Ninguém apostaria nela. Se Deus apostou em mim, é porque existe algo grandioso dentro de mim que ele viu que muitos não viram. E Deus confia os seus tesouros em vasos de barro. Ele coloca os seus tesouros em vasos de barro. Esse vaso aqui é barro, mas há um tesouro precioso que Deus colocou dentro dele. E esse sentimento de não se sentir digno, ele vai rodear a gente por todo o tempo, em todo o tempo. Por um lado, ele acaba nos beneficiando, porque nos faz ser dependente da graça, a ponto da gente olhar e dizer, Senhor, não mereço estar aqui, mas é a tua graça. Isso é a tua misericórdia sendo manifesta. Quando ele não nos para, ele não nos faz desobedecer, tá ele entendendo? É bom. Ele mas é bom. Quando ele nos faz desobedecer, ele é extremamente horrível. Perfeito. Então, aí nós temos dois lados. Eu posso me sentir indigno, mas continuar avançando, e isso me coloca debaixo de uma dependência de Deus, isso me coloca debaixo da graça, ou me sentir indigno e não corresponder. E isso é preocupante. Quando faz com que eu não corresponda a esse chamado. Isso me faz aquém daquilo que eu fui chamado para ser. E quantas coisas eu deixo de viver por se sentir indigno. Eu sou sim improvável, mas eu fui aceito. Eu sou sim indigno, mas ele me escolheu. Eu sou sim merecedor dessa graça? Jamais. Eu não mereço. Mas é a graça dele manifesta. E isso faz com que nós caminhamos em humildade. Isso faz com que nós nunca esqueçamos de onde Deus nos tirou. Deus me tira de uma cidade chamada Foz do Iguaçu, mediante um processo muito difícil. Eu lembro um dia, Lu, contando essa parte da minha história, eu lembro um dia que eu estou atravessando a Ponte da Amizade, vindo do Paraguai em Foz do Iguaçu. Eu estava passando por um problema financeiro muito difícil. E eu fui comprar o material escolar da minha filha, Maria Eduarda, e eu lembro de olhar no bolso e ter algumas moedas. E eu estava voltando com o material escolar. Eu não tinha conseguido comprar a mochila que ela queria uma mochilinha das princesas, e eu não consegui comprar, porque eu estava passando por um momento de provação muito grande. Naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo que foi necessário. E eu lembro de eu chegar na frente de uma carreta, aquelas carretinhas de caldo de cana, e eu lembro que eu pedi para o homem, por aquele senhor que estava ali, passar um caldo para mim. E ele falou, não, eu vou passar uma fresquinha aqui para o senhor, porque o restinho que tinha, eu acabei de vender. O senhor espera? Eu falei, vai ter que ser rápido, que eu estou esperando o meu ônibus. E eu estava sem carro na época, passando por uma provação financeira muito difícil, mas foi necessário. E eu tinha atravessado a Ponte da Amizade perguntando a Deus o porquê daquilo. Por que estava tão difícil? Por que eu estava orando por pessoas, sendo que eu estava precisando, liberando bênção na vida das pessoas quando eu estou precisando de bênção? Liberando palavras proféticas de transformação financeira na vida das pessoas, eu não conseguia liberar uma palavra profética para gerar transformação na minha vida financeira.
Por que Deus estava permitindo tudo aquilo? E naquele questionamento, vou voltar para a minha profissão, vou voltar a exercer a minha profissão. E aí eu lembro que quando aquele senhor colocou aquela cana, e aquela cana começou a ser espremida, eu comecei a olhar aquele caldo que estava descendo. E o Espírito Santo disse para mim, preste atenção nesse processo, porque eu vou responder todas as suas perguntas, todas as indagações que você acabou de me fazer. Aí o Espírito Santo disse para mim, preste atenção no processo. E eu vi aquele caldo descendo. Aí, de repente, o Espírito Santo fala comigo assim, pergunte para ele por que ele ainda insiste nesse bagaço, não tem mais nada. Aí eu lembro que eu falei em voz alta, porque o barulho do motor estava muito alto. Eu perguntei para aquele senhor, moço, não tem mais nada aí? Ele falou assim, aí que o senhor se engana. E ele dobrou várias vezes aquele bagaço, ele disse, o melhor caldo vai sair agora. Quando ele disse isso, Lu, quando ele falou isso, os meus olhos se encheram de lágrimas. E eu falo isso, eu até me emociono. E eu entendi o porquê é necessário nós passarmos por esse processo, para que o Espírito Santo extraia de nós essa riqueza que foi colocado nesse vaso de barro. Para que esse tesouro venha a ser manifesto, para que Cristo venha a ser manifesto através de nós, através das nossas vidas. Então, o processo ele é necessário, o choro, as lágrimas, eles são necessários. Mas isso faz com que eu olhe para trás e me ache indigno, mas eu não paro, eu avanço. Cada desafio que eu enxergo na minha frente, eu olho para as minhas limitações, eu olho para o meu conhecimento, e parece que quanto maior o desafio, mais a gente se sente indigno ou se sente aquém. Toda a minha teologia, todo o meu conhecimento, toda a minha base, eu não vou conseguir estar lá, não vou conseguir corresponder. E a gente começa a se punir, ou se cobrar demais, ou ser crítico demais de nós mesmos. Isso nos paralisa. Mas qual é o sentimento que nós temos que ter? Senhor, eu vou, que o Senhor me use para que o seu nome seja glorificado. Vou dar o meu melhor. Claro que eu tenho que me preparar para todas as oportunidades. Me preparo, estudo, leio, mas sempre entendendo que eu sou apenas uma ferramenta na mão desse Deus tão poderoso. É isso aí, nós somos apenas ferramenta, né? Uau! Pastor, e pra gente terminar, minha última pergunta, gente, eu tô muito perguntando tudo. Fique à vontade, Lu, por favor. Minha última pergunta, como saber a hora de tomar aquela decisão? Ministerialmente falando, a gente sabe que a gente tem um propósito, a gente sabe que a gente foi chamado, a gente tem que falar o sim para o Senhor, mas tem aquela hora que a gente tem que ir, que a gente tem que fazer, que a gente tem que cumprir. Como saber que é chegada a hora? Porque nessa geração que a gente conversou tanto, tão indecisa, tão e se, tão não sei o quê, qual que é a hora de eu vou? Quando a gente ouve a pergunta do céu, porque o e se, Lu, é uma pergunta que nós fazemos na terra. Mas nós temos que entender que o céu pergunta. Deus perguntou para Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus perguntou para Ezequiel, pode porventura viver esses ossos? Então tem um céu que pergunta. Às vezes as nossas perguntas, nós estamos colocando acima das perguntas de Deus. E Deus faz pergunta. Você está disposto? Você está preparado? E talvez a nossa resposta seja, Senhor, não estou preparado, mas eu estou disposto. Então, nós precisamos estar sempre ouvindo o que Deus está dizendo. E Deus se comunica. E Deus se comunica às vezes de maneira audível, às vezes Deus se comunica através de sinais, é perceptível. Nós temos que estar atento ao que Deus está falando nesse tempo, nas nossas vidas. Um jovem que tem uma vida no altar, que tem uma vida no secreto, ele vai entender o momento de se posicionar. Amém. Ele vai entender o momento de dizer, Senhor, eis-me aqui. Como disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim.
né? Como Paulo, quando recebe a oração de Ananias, se posiciona naquela oração, porque a Bíblia diz que ele estava cego, e ali depois daquela oração ele volta a enxergar. Eu vejo que nós só vamos responder ou dar essa resposta quando os nossos ouvidos estiverem atentos ao que Deus está dizendo no nosso momento. Amém. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos abaixar o volume das distrações. O secreto não é um lugar que você entra só para ouvir a voz de Deus. O secreto é um lugar que você entra para abaixar o volume de todas as outras vozes. É isso mesmo. Nós precisamos aprender a silenciar as outras vozes. A voz do medo, a voz da ansiedade, a voz do pânico. Isso é se governar. Então, a resposta nós vamos dar quando o volume das outras vozes estiverem o menos audível possível. E se puder desligar, desliga tudo. Para que você possa ouvir a voz de Deus. Então, Deus está falando. A pergunta é, estamos ouvindo? Uau. Pastor, quando a gente estava falando, né? Só para a gente encerrar aqui, eu quero contar um caso. Quando a gente estava falando sobre não se sentir digno, o Senhor trouxe à minha memória uma história que eu vivi com a minha irmã. E eu falei assim, não vou contar essa história porque vai parecer soberba e eu detesto isso. Mas eu senti muito forte no meu coração, então eu queria contar essa história. Eu cresci, meu pai, ele sempre foi pastor, mas pastor voluntário. Ele foi braço direito do pastor Márcio, mas ele nunca aceitou receber da igreja financeiramente, porque nós crescemos em uma casa que tinha uma condição muito boa, então graças a Deus por isso. E dentro dessa realidade, meu avô era empresário, meu pai empresário. E um dia, a minha irmã cursando o segundo período da faculdade. Eu sou toda, coração e tal. Minha irmã, ela é... assim, minha irmã, ela é forte, guerreira, o oposto de mim. E um dia, ela cursando o segundo período da faculdade, ela entrou para fazer, o processo seletivo de uma empresa que ela achou que ela estava se candidatando para ser estagiária. Ela estava procurando um estágio na área dela. Só que ela não percebeu que ela se candidatou para uma vaga topíssima. Uau. Topíssima. E aí ela passou no primeiro processo, passou no segundo processo, e aí ela percebeu que o terceiro e último processo, ela tinha ficado só com quem tinha MBA, quem era pós-graduado, quem era muito, muito, muito bom. E ela mexe com relações internacionais, ela fala 5 línguas, e por causa disso ela foi passando nos processos. E aí chegou o último processo. Nesse último processo, veio o dono da empresa. E aí é onde eu quero trazer esse sentimento de se sentir indigno. Veio o dono da empresa e ele pegou o currículo dela e ele tinha pessoas com MBA, Uau. tinham pessoas mestrado, pós-graduação, não sei o quê. E aí quando ele pegou, leu o sobrenome dela, leu quem ela era e viu que ela estava no segundo período da faculdade. E aí? Ele virou e falou assim com ela: quem que você acha que é sua filhinha de papai riquinho para vir aqui tentar competir numa vaga de emprego contra gente pós-graduada, gente com mestrado, gente com MBA? Caramba. Quem que você acha que é para merecer uma vaga dessa? Uau. Ele falou assim com ela. E assim, eu tinha saído chorando. Mas ela, na hora, ela poderia ter se sentido indigna mesmo, porque talvez ela era. Ela não tinha formação para aquela vaga, ela não tinha currículo para aquela vaga, ela não tinha experiência para aquela vaga. Mas, de repente, ela lembrou que aquele cara estava certo. Ela sabia quem era o pai dela. E, de repente, a minha irmã disse assim: é verdade. Sabe por que eu mereço essa vaga? Exatamente porque eu sou a filha do papai riquinho. Porque todos os empresários que você quer são amigos do meu pai. Por isso que eu mereço. Uau. E ela foi contratada. Todo mundo perdeu a vaga. Uau. E ela foi contratada. Isso me ensinou uma lição em Deus. Às vezes eu não tenho capacidade, às vezes eu não tenho recurso, às vezes eu não tenho experiência, mas eu sei quem é o meu pai. Mesmo que eu me sinta indigna, mesmo que eu seja indigna, eu sei quem é o meu pai. E nessa paternidade eu posso dizer: olha, eu realmente não presto para essa vaga não, mas meu pai me chamou, ele presta, ele me afirma, ele me dá os contatos, ele me capacita. Uau, Lu, e é isso mesmo.
nós se sentimos indignos, sim, mas a ousadia nos move. Precisamos ser ousados. Precisamos avançar no território do medo. Deus não mandou Davi enfrentar Golias. Em nenhum momento, não teve uma manifestação espiritual, nenhum profeta foi usado, Samuel não foi usado por Deus para dizer, Davi, você tem que enfrentar Golias. Não, foi a ousadia que levou Davi a enfrentar. Então essa ousadia da sua irmã, de se posicionar, Deus está esperando isso de nós. Exatamente. Quando a gente entende quem nós somos, quando nós entendemos a grandeza do Pai que nós temos e quem nós somos nele, o que estão dizendo, o que estão falando, a régua que usam para nos medir ou para nos comparar, isso é tão pequeno e tão irrelevante perto daquilo que nós podemos viver. Não, e Deus nos capacita. Pra você ter noção. O final da história é, minha irmã só saiu da empresa, ela foi crescendo. Caramba. Ela só saiu da empresa para montar a empresa dela. Uau! Então, é assim que Deus faz. Caramba! Bem, você que está em casa, eu espero que você tenha amado, tanto quanto eu, esse podcast tão rico, né? E agora você já sabe a diferença do seu propósito, seu chamado, seu dom. Pastor, muito obrigado pela honra de recebê-lo. Espero que a gente possa te receber de novo aqui. Lu, eu estou à disposição, é um prazer estar com você, foi um tempo precioso e eu uso aquela mensagem de Paulo que é maravilhosa, ele diz assim, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Amém, amém. Deus te abençoe sempre. Amém, recebo. E você aí de casa, não se esqueça de baixar o Glorify. A cada, acho que 6 minutos aparece um QR Code aqui. Então, se você não baixou até agora, vai lá, baixa o Glorify. E deixa aqui nos comentários do YouTube quem você quer no nosso próximo podcast. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.